que em algum momento na sua história falhou, mas em todo o tempo ele sabia quem governava, ele tinha consciência que ele precisava recorrer ao Pai. E para esse ano de 2026, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração foi: antes de você viver multiplicação, entenda de quem é o governo da sua vida. Porque não adianta pedir multiplicação sem colocar o governo nas mãos daquele que pode governar as coisas da maneira certa. Quando nós mudamos para São Paulo, eu e a Tainara, foi com uma notícia muito desafiadora. Ela tinha acabado de receber um diagnóstico difícil, a gente teve que deixar tudo para trás e mudar para cá. E se eu não entendesse quem governa a minha vida e eu não tivesse corrido para Ele com toda certeza, nós não estaríamos aqui. Eu ainda não era pastor, nós estávamos inclusive, nem íamos em igreja nenhuma nessa época. Mudamos para São Paulo sem conhecer igreja nenhuma há 8 anos atrás. E naquele tempo eu decidi que o Senhor governaria a nossa vida. Porque entregar o governo da nossa vida para Deus é decisão. Eu não preciso saber de tudo, eu não preciso entender tudo, mas eu preciso entregar o controle para quem sabe de tudo. E quando eu entrego o controle para Ele, eu deixo Ele dirigir os meus passos, aí o governo já não é comigo, já é dele. Aí eu olho para minha alma quando ela está ansiosa. Nos dias que eu estava no hospital, a Tainara estava passando por cirurgia, nós estávamos por um momento difícil, eu olhava para minha alma e falava como salmista. Eu li aquele Salmo 51, e que ele fala: Senhor, me purifica, Pai, me lava. Senhor, olha para o meu coração, vê se há em mim, Papai, algo que precisa ser transformado, porque eu preciso aprender a confiar em você, eu preciso entregar o controle da minha vida para você. Aí eu olhava para minha alma e perguntava: por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Um dia você não olhou para o Senhor no altar e não entregou a vida para Ele, então espera em Deus, pois ainda o louvarei. E quando o médico chegava e falava: olha, o negócio pode ser mais complicado, eu olhava e lembrava dessa palavra e eu repetia para minha alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Entrar em 2026 entregando o governo para Deus é o que vai mudar a sua história e a sua vida. Porque não adianta fazer mural dos sonhos se Deus não governar o seu mural dos sonhos. Se o Senhor estiver com você, todos os seus planos serão bem-sucedidos. Então eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Pode ser que o ano tenha começado, eu não sei como foi para você. Nós começamos reformando a igreja, dezembro, comecinho do ano, então foi um final de ano mais cansativo. Esse final de ano foi diferente, porque eu não viajei, né? Todo ano a gente no final do ano viaja. Esse ano vamos passar aqui, fizemos reforma. Então foi cansativo fisicamente, emocionalmente. E o Senhor sempre me lembrava daquela palavra: filho, olha para sua alma e fala para ela: olha só, espera em Deus, descansa em Deus, apesar de, espera em Deus. O governo não é seu, o governo é dele. Aí começa a vir notícia desesperadora. A gente pegou um exame esses dias, olhamos para o exame da Tainara ontem ou antes de ontem, né? A gente falou: nossa, o exame não está muito bom, o exame está ruim. Deus: ei, fala para sua alma, o governo é de quem? Em Cristo eu sou curado, em Cristo eu sou transformado, em Cristo eu sou lavado, em Cristo eu sou abençoado. Então quando a minha alma quer começar a se angustiar ou ficar ansiosa, eu lembro a minha alma: você tem um Deus que governa os teus sonhos, os teus planos e a tua vida. Então espera em Deus, pois ainda o louvarei. E esse louvor fala sobre isso. Fala sobre o momento em que o salmista Davi se vê talvez com aquele coração ansioso ou preocupado. E aí ele fala: por que está batida a minha alma? Por que você está se perturbando dentro de mim? Espere em Deus. Às vezes a gente passa por esses momentos e a gente fala: Deus, o que está acontecendo? Eu sei que no começo do ano a gente começa com as nossas metas e todo mundo animado. Eu já comecei esse ano enchendo todo mundo de mensagem, falando: vai ser o melhor ano da nossa vida até aqui. E a gente declara essas palavras, mas nós precisamos entender quem vai governar essas palavras. Porque, gente, evangelho não é só você abrir a boca e você declarar. Não é confissão positiva, não é você ficar falando: vai dar tudo certo, tá? Já deu. Eu declaro, eu não posso declarar nada sobre a tua vida que eu não sou Deus. Eu falo: eu declaro já tomando posse daquilo que Ele já declarou na cruz. Mas se eu não colocar Deus para governar, se Deus não governar as minhas palavras e os meus planos, então nós vamos começar, é o primeiro culto da Simples de 2026. Eu gostaria que tivesse sido já no dia 1º, mas foi necessária a reforma. Nesse primeiro culto eu gostaria que você declarasse que o governo da sua vida é dele, que você entrega tudo para Ele, não importa o momento que você está vivendo, se momento de glória, se você está recebendo vitórias ou de desespero, você vai entregar e vai dizer: Jesus, nada é meu, tudo é teu, eu vou devolver tudo a você, tudo da minha vida, os meus planos, meus sonhos, meu carro, minha casa, meu trabalho, tudo é do Senhor. Você tem algo para entregar para Deus? Se você tem algo, levanta assim as suas mãos, comece a entregar para Ele, comece a falar sua saúde, seus planos, seus projetos, sua empresa, comece a declarar para Ele. E nós vamos dizer para o nosso coração essa manhã:
meu coração, você não vai se angustiar por nada, por notícias contrárias. Esse ano você vai esperar em Deus. O governo do meu coração é do Senhor, o governo da minha vida é do Senhor. Não são notícias que vão me influenciar, porque eu acredito e eu creio no Deus que governa os meus planos e os meus sonhos, e eu vou dar uma ordem para o meu coração. Não se envergonhe, você vai louvar o Senhor independente das situações, porque Ele é o teu Deus e é Ele que governa a sua vida. Ele é o teu Deus, é Ele que governa os seus passos. Então, com as mãos levantadas, vamos dar uma ordem para o nosso coração essa manhã, em nome de Jesus. Em meu coração, diga isso. Não se envergonhe, cante esta canção. Pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Dê uma ordem para o seu coração, em meu coração. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção. Pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Segura a mão dessa pessoa da sua família, diga: em meu coração. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção. Pois eu sei. Pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Levanta assim a mão dele, vamos lá, Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Nossa casa vai adorar o Senhor. Pois tudo que Nós viveremos o melhor do Senhor. Nós viveremos o melhor do Senhor, porque Ele vai governar a nossa vida. sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além que um coração cantando aleluia. Você pode celebrar o nome do Senhor, porque Ele está aqui. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Se você puder, eu gostaria que você lesse a palavra comigo antes de sentar. Mateus capítulo 11, versículo 29. Muito obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado. Mateus capítulo 11, versículo 29. A banda continua comigo, Renan daquele jeito, Mateus daquele jeito. A hora que eu ficar doido, vocês ficam doidos. A hora que eu estiver tranquilo, vocês ficam tranquilos. Glória a Deus. Mateus 11, versículo 29. Diz assim. Vocês viram que a luz está um pouco melhor para vocês lerem a Bíblia esse 2026, né? Tragam a Bíblia, combinado? Glória a Deus. Arrumamos. Quem está feliz aqui? A galera está aplaudindo, glória a Deus. Mateus 11, 29. Aqui é uma instrução para você colocar a sua espada debaixo do braço e trazer para o culto, aleluia. E nós temos ali fora na nossa loja algumas Bíblias, glória a Deus. A sua pode já estar precisando de uma nova, de uma atualizada, né? Aleluia. Mateus 11, 28. Aí quem não trouxe hoje, pastor, eu estou chateado. Caraca, nunca dá no dia, aí você me faz uma dessa. Aí no próximo você traz. Mateus 11, 28 diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Pode passar. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar por essa palavra? Senhor meu Deus e soberano Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã tão abençoada. Obrigado porque nós estamos aqui, Pai, no dia 11 de janeiro de 2026. O primeiro domingo de culto nessa igreja, o primeiro domingo para muitos. E nós queremos entregar o governo da nossa vida e dos nossos dias para você. Obrigado por essa palavra, Senhor. Governa a nossa vida, governa o culto de hoje. Esteja conosco, Pai, liderando tudo que vai acontecer aqui essa manhã. Porque tudo é para Ti e por Ti. Fala a cada coração e entra em cada casa também hoje que está ouvindo essa palavra e recebendo esse culto nesse momento. Esteja conosco em nome de Jesus. E você diz... amém. Se você puder, celebra o Senhor por essa palavra e pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Gente, quem aqui já fez a lista de 2026 de metas,
de objetivos, de planos. Quem já fez? Ih, galera. Pai, está pior do que eu pensava. Vamos lá. Quem é que já fez as metas e objetivos para 2026? Glória a Deus, boa parte. Vamos lá, 50%. Vamos lá. Cadê a Tayana para me ajudar, meu? Pessoal, geralmente no final do ano eu estava olhando os vídeos da internet esse final de ano e eu parei para conversar um pouco com algumas pessoas aqui da igreja. E eu estava falando assim para elas: como a internet hoje te enche de tanta informação que você não sabe mais o que você faz. Porque você abre o Instagram, tem um falando: aprenda a descansar. Deus quer que você descanse. Aí o outro pregador, e às vezes o mesmo pregador no mesmo reel está falando o seguinte: você precisa fazer, porque Deus faz a parte dele e você faz a sua, então corre atrás. E aí você começa a olhar várias coisas ou recortes separados. E se você olhar as coisas de forma separada, você fica maluco. Você vai seguindo um monte de coach, um monte de pessoas que é muito bom para muita coisa, mas eles estão falando: você está atrasado. E aí você começa a olhar e você fala: cara, aquela pessoa já tem uma mansão com 20 anos, porque hoje todo mundo está no TikTok, os meninos estão fazendo os vídeos, então milionário morando aqui em Alphaville, e aí você vai olhar no TikTok, ele está fazendo assim, assim, e o cara está milionário. E aí o cara está com uma Ferrari na porta, está com 2 Porsches, e aí você olha e fala: Jesus Cristo, eu ainda estou no meu carro lá de 2000 que eu comprei lá atrás, ainda não consegui trocar. E aí você olha todo mundo falando: você tem que vencer. E aí você olha aqueles vídeos motivacionais, eu não sei se vocês já viram, tem a voz daquele homem grossa: você precisa levantar às 5 da manhã. Se você quiser crescer, você precisa e tal. E aí você já acorda falando: cara, eu sou um fracassado. Cara, hoje eu não acordei 5, eu acordei 5h40. Enquanto eu não acordar 5, o negócio não vai acontecer. E aí você olha o outro, aí o médico está falando: se você não dormir bem. Aí você... E gente, e não importa se você é pastor, não importa se você é líder, não importa se você é pai, mãe, não importa se você não tem, não importa, todo mundo está suscetível a esse nível de informação hoje. E você olha para tudo e você fica muitas vezes ansioso. Ansioso porque você fica preocupado com amanhã, você fica preocupado: será que eu estou no tempo certo ou no tempo errado? E até mesmo quando você está caminhando com Deus, você fica: será que eu estou agradando a Deus ou não? Será que Deus quer agora que eu corra ou que eu pare? E aí muitas vezes você fica na sua mente: cara, o que eu preciso fazer agora? Fazer. E aí Deus me convidou esses dias a voltar ao início do Evangelho. Eu comecei a ler Mateus, Lucas, nós estamos fazendo um estudo também de Provérbios. E aí eu sou meio assim, gente: se eu não ler 4 livros ao mesmo tempo, misericórdia, é uma ansiedade. E aí eu comecei a ler Mateus e comecei a ver tudo conectado a Provérbios, porque o que Jesus falava ali já está super conectado ao que o sábio diz. Porque quando você vai ler Provérbios, você vê que ele dá instrução para você ter sabedoria, para o jovem ter sabedoria, para o idoso, o que o idoso faz, o que o jovem faz, o que caminho Deus quer para nós. E aí eu comecei a ler Mateus, que é o começo do Evangelho ali, Lucas, e comecei a ver o que Jesus começa a ensinar. E a base do Evangelho de Jesus é trazer governo. Diga a palavra governo. Ele quer trazer o reino de Deus para nós e quer trazer o governo de Deus sobre a nossa vida. E quando nós vamos aprender sobre a base do governo de Deus, nós vamos para esse versículo que eu acabei de ler, que fala: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós começamos a ver que Jesus estava conversando com uma geração de gente desesperada, de gente ansiosa, de gente preocupada, de gente que vivia fazendo e entregando a própria vida, muitas vezes nas mãos dos desejos, das vontades, porque a ansiedade, o desejo de fazer algo, fazia com que eles ou enrolassem no trabalho, ou fizessem algo de errado, ou se prostituíssem, ou enganassem, até que a terra ficou toda contaminada, porque as pessoas não tinham governo das próprias vidas, elas tinham perdido o governo. E aí Jesus vem anunciar um governo, que é o governo do céu, o reino do céu sobre a nossa vida. E aí ele vai ensinar a base, que é: o jugo é suave, o fardo é leve, aprendam de mim. Quando ele diz aprendam de mim, ele está dizendo: eu vim ensinar vocês algo, e a base é essa: eu vou trocar o fardo pesado de vocês, eu vou trocar aquilo que vocês não sabem fazer, eu vou trocar a ansiedade de vocês, eu vou trocar a perturbação de vocês, eu vou trocar o desespero de vocês pelo amanhã, por um governo que está acima de tudo, que é o meu, e eu vou entregar para vocês, no lugar da ansiedade, a paz, no lugar do desespero, eu vou entregar para vocês a alegria, no lugar do choro, eu vou entregar para vocês aquelas canções em que vocês vão pular e vão celebrar como no começo do culto, porque eu sou Deus e eu vim para transformar o peso em leveza. Diga: sai peso, vem a leveza em nome de Jesus. Só que por que nós vivemos uma geração desesperada? E isso o Senhor começou a ministrar muito ao meu coração, porque eu acho que eu não sou ligado no 220, eu acho que deve ter outra voltagem a mais.
Tem alguém assim, gente, em nome de... Eu falo, Jesus, me salva do meu colérico sanguíneo 3 vezes ao quadrado, que eu já acordo assim. Eu tenho coragem, Jesus, acalma o meu coração. E aí, gente, e também tem um negócio chamado, um negócio que me seduz muito. Isso é algo que eu preciso, eu oro sobre isso. Eu estou no meu canto, aí de repente começa a cheirar o negócio. Aí eu, meu Deus, eu quero cheirar esse negócio. Aí coloco na minha frente o negócio, aí começa a subir o vapor do negócio, aí eu olho o café pretinho. Eu falo, meu Deus, que sedução. Eu falo, Jesus está repreendido. Aí eu já sou agitado, aí eu tomo café, agora eu estou para a misericórdia. E aí você vê que nós precisamos o tempo inteiro voltar para essa palavra. Porque nós estamos entregando a nossa vida, não só as nossas próprias vontades, mas as nossas preocupações. E entregar as preocupações é tão ruim quanto entregar as vontades. Entregar a ansiedade, ou eu posso fazer, é tão ruim quanto eu me entregar às minhas vontades, porque depois aquela ansiedade vai virar minha vontade, vai virar um pecado. E eu preciso curar primeiro no meu coração quem governa os meus passos, para que depois eu possa ter os meus planos bem-sucedidos e eu possa ter paz. Essa pessoa que veio com você hoje vai receber a paz. Você pode já dar um sorriso para ela e dizer, você hoje vai sair daqui com paz. Fala, Deus quer entregar a paz para você hoje, em nome de Jesus. E aí eu quero te ensinar algo para o seu 2026. Porque eu tenho aprendido no Senhor e só Ele para me ensinar. Tem muita coisa que o Senhor vai nos ensinando. Eu estava conversando com o pastor Valmor e a pastora Sandra. Nós fizemos uma viagem esses dias, uma mega viagem. 48 horas, aleluia. Foi o que deu para a gente tirar esse final de ano. A gente fez uma viagem, 48 horas, e nós estávamos conversando sobre isso. Como, não importa se você é pastor, presidente, não interessa. O Senhor quer te transformar dia após dia. Você precisa buscar tanto por santidade, tanto por transformação. Falei, todos os dias eu peço a Deus um coração mais puro, mais limpo. Que eu olhe para as pessoas cada vez com mais amor, com mais graça. Que eu olhe para os meus planos da mesma forma que Jesus olha. Que eu consiga entregar para Ele o controle de tudo. Nós estávamos conversando sobre como nós ainda precisamos ser transformados. E aí o Senhor foi me dando essa palavra. E eu quero que você guarde no seu coração. Para o ano de 2026, você precisa aprender a ordem do reino. O reino de Deus tem uma ordem, você sabia disso? Não sabia, né? Eu estou preocupado com essa igreja. Você sabia disso, meu irmão? Aleluia. E eu quero mostrar para vocês qual é essa ordem. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Busquem, pois, em primeiro lugar. É em segundo, gente? É em terceiro, gente? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Isso aqui não é técnica. Isso aqui não é técnica de coaching, não é técnica motivacional, isso aqui não é técnica de liderança, não é técnica de vendas. Você tem que estudar tudo isso para poder crescer. Mas a ordem espiritual vem primeiro. A ordem espiritual vem antes de todas as coisas. Você precisa aprender o que é princípio. Princípio é inegociável. Se você quebra princípio, você já não vive nem a segunda parte. E é por isso que tem muita gente que não está vivendo nem a paz e nem aquilo que espera em Deus, porque princípio é inquebrável e você quebra o primeiro princípio. Qual é o primeiro princípio? Qual é a ordem das coisas? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida devocional? Deixa eu te explicar uma coisa sobre essa questão aqui. Quando eu vou estudar no significado, lá no profundo, essa palavra primeiro, ele não está falando de ordem de prioridade. Deus não aceita ser sua prioridade. Você fala, ih pastor, como assim? Agora me bugou. Prioridade eu ajusto. Hoje é a minha prioridade, mas amanhã eu estou com pressa, então vai ser em segundo lugar. Minha prioridade hoje é alguém que está passando por isso. Minha prioridade hoje é o meu trabalho, porque eu acordei com uma urgência. Aí eu inverto. Deus não aceita ser sua prioridade. Ele é governo sobre a sua vida. O que significa governo? É porque você precisa estudar para você entender o que ele está querendo dizer com cada palavra, e mais profundo do que você imagina. Governo é, não importa como está o meu tempo hoje, se Deus governa os meus dias, Ele vai estar hoje no meu dia. Se Deus é o governo da minha vida, eu vou acordar e vou orar. Tá com pressa, espera, porque Deus vai ser em primeiro lugar, porque Ele é governo sobre a minha vida. Mas como Ele não é governo sobre a nossa vida, e não é, Ele é o primeiro, hoje Ele é o primeiro. Amanhã eu negocio, pastor, hoje eu não estou bem.
não vai ter como orar hoje. Hoje eu estou tão feliz, porque hoje está assim, na verdade. São tantas vitórias e tantas coisas, tanta coisa para te anestesiar, que eu não tenho tempo. Pastor, não tem como Deus ser governo hoje. Você não pode trocar o governo de Deus sobre a tua vida. Ou Ele governa, ou Ele não governa. Eu estou gostando de ver a cara de... Vocês estão assim? Pastor, já comecei o ano, já vou ter que voltar tudo. Pastor, ora por mim, põe a mão na minha cabeça agora, expulsa todo espírito. Governo é, eu não dou conta. Deus, como aquele louvor que a gente cantou, se eu não tenho a Ti, eu não tenho nada. Deus, se eu não começar contigo no meu dia, eu nem consigo continuar o meu dia. Não é orar 1 hora aqui na igreja, Deus poderoso, que hoje todo mundo no Instagram tem a mesma voz, o mesmo jeito. Senhor, faz a obra, Jesus. E aí ora 2 horas, pastor, as pessoas me perguntam, quanto tempo, pastor, tem que orar? Não tem essa de tempo, você não tem que passar meia hora para mostrar para os outros ou para você que você tem tempo de oração. Tem gente que ora 5 minutos e funciona mais do que meia hora. Porque está adorando a Deus em espírito e em verdade, está buscando a Deus com todo o coração. Eu digo a você algo, quem tem vida com o Senhor no altar, não tem Ele como prioridade no dia, tem Ele como governo no dia. Eu oro em todo tempo, eu busco em todo tempo, eu estou com o Senhor em todo tempo. Eu tenho meu tempo reservado para Ele, que é um tempo em que eu vou ler a palavra, em que eu vou meditar, em que eu vou estudar, mas Ele governa tudo que eu faço. Eu não dou um passo sem orar antes. Eu não faço nada se Deus não estiver no governo da minha vida. Só que esse princípio veio e as pessoas começaram a trocar o princípio. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas. Mas eu estou tão apressado com as outras coisas que o reino de Deus vem quando eu tiver tempo. Então, quando eu puder, eu vou na igreja. Quando der tempo, eu vou orar. Quando for possível, eu vou meditar e eu vou estudar mais a palavra. Mas pera, como que você quer viver bem sem aquele que pode reger todos os teus dias? Como que você quer ter uma vida próspera e abençoada sem ter um manual? Porque se Deus te criou, Ele tem um manual. Ele te entregou o manual, você não estuda o manual. Está vivendo tudo errado. Estuda o manual primeiro. Sabe gente que demora 3 dias para montar uma peça, um armário? Eu nem demoro 3, eu nem termino, misericórdia. E aí tem gente, eu tenho uns tios, bem ogrão assim. Que aí você fala, tio, lê o manual. Eu sou homem, eu não preciso ler isso aí não. Tio, mas pelo amor de Deus, você vai perder mais tempo. Eu sou homem, rapaz, eu sei fazer e tudo mais. Às vezes você quebra a peça, dá errado, porque você não leu. E Deus está falando a mesma coisa para você hoje. Você quer ser quebrado? Você prefere dar voltas na sua vida inteira do que ler aquilo que já está preparado para você? Do que viver de acordo com uma palavra que pode te libertar, que pode transformar os seus dias? Filho, esse ano eu não quero ser a prioridade, o primeiro lugar na tua agenda. Eu quero governar a tua agenda. Eu não quero estar dentro do teu cronômetro no momento que você me colocou. Ó Deus, vai 8 horas da manhã, pai, esse ano é teu. Não, eu quero governar. A hora que eu quiser estar, você vai me colocar, porque eu sou Deus. Eu não quero que você monte a sua agenda e diga, Deus, você vai se encaixar aqui. Eu quero que você me pergunte, Deus, onde você quer estar na minha agenda esse ano? Se você quiser toda a minha agenda, eu entrego toda a minha agenda para você, Jesus. Mas isso está faltando. Começou, vai direito. Meu Deus do céu, que aí a gente já louva o Senhor, tudo para Ele, glória a Deus. E o que acontece muitas vezes? Eu não entrego esse governo para Deus e depois eu falo, o que está acontecendo? Vocês lembram da história de Abraão? Eu não sei quem aqui tem um filho. Quem aqui tem filho? Você ama muito seu filho? Quem aqui ainda vai ter um filho? Eu vou ter, em nome de Jesus. Eu sei que eu vou ser doido por ele. Deus entrega um filho para Abraão, Isaac, filho da promessa. A Bíblia diz que Abraão amava demais Isaac. Abraão era o filho prometido por Deus. Deu muito trabalho para ter aquele menino, foi muita confusão. Nasceu depois de Ismael, e aí foi confusão antes, para quem sabe a história. E aí ele pega Isaac no colo. Quando ele tem a promessa na frente dele, Deus fala, eu gostaria que você levasse Isaac ali, num lugar, e aí você aproveita e leva uma ferramentazinha para você matar ele para mim. Diga, papai, como você se sente? Filho, eu te entreguei, só que agora eu quero que você me entregue. E com as suas mãos. Leva lá. Abraão pega o filho,
que Abraão faz, gente? Ele começa a bater o pé. Não, Deus. Como você faz muitas vezes. Não me tira esse emprego, pai. Deus pediu filho. E você, não me tira, Senhor, esse dinheirinho que estava na minha conta hoje. Deus pediu filho. Abraão pega o filho e leva. Quando Abraão vai chegando para matar o filho, Deus fala, não faça isso. Já preparei o que você precisa para o sacrifício. Me fala, Deus preparou naquela hora? Deus criou um plano naquele momento ou Deus já tinha um plano? O que Deus queria de Abraão não era o filho, era o governo. O que Deus queria de Abraão é, deixa eu ver se sou eu que governo a sua vida ou se é o que eu te dei. Talvez não é um filho que governa a tua vida, talvez é a tua agenda, talvez é a tua empresa. E talvez Deus não está pedindo para você sacrificar, você fechar. Deus só está pedindo, filho, deixa eu ver se eu sou o teu governo antes que você perca. Antes que eu tenha que te ensinar de outra maneira. Ele pede a Abraão, vai, Deus diz, já está preparado o animal que você precisa para o sacrifício. Você não vai matar o seu filho, mas eu quero ver onde eu estou no teu coração. E para esse ano de 2026, o Senhor quer saber onde eu estou na sua lista de prioridade, onde eu estou na sua agenda, onde eu estou no seu coração. Você lembra de quando Jesus te resgatou? Porque eu me lembro. Vendo um caos, situações complicadas, e Jesus me resgatou. Quando a gente vai ler a palavra, a gente aprende que só tem um lugar reservado para nós. Esse lugar é no Senhor. A gente vê, gente, que essa vida é muito passageira, vai passar rápido. Mas tem um lugar que é a eternidade, esse lugar é no Senhor. E nós como igreja precisamos nos lembrar do evangelho simples, daquilo que Jesus direcionou para a nossa vida, que é, tem um lugar preparado, filho. Enquanto isso, deixa eu governar os teus passos. Deixa eu te fazer entender que isso aqui é muito rápido. Para de se apegar com essas coisas. Me entrega o que eu te pedi. Em 2026, deixa eu te falar, talvez você não precise pedir tanto se você entregar mais. Que o que você entrega, Deus multiplica. O que Deus falou para Abraão? Você vai ser tanto como as estrelas do céu. Tua geração vai ser tão grande. Pode contar, Abraão. Olha, ainda vai ser maior do que tudo isso. Porque o governo da vida de Abraão era de Deus. Quem está governando tua vida? É a pressa? É a ansiedade? É a perturbação? É a preocupação? Não é só você que passa não, eu também, tá? Tem dias que eu acordo, Jesus, Pai, deixa eu te entregar isso porque está pesado. Quando começa a ficar pesado, você está carregando. Aí eu começo a orar, Jesus, tem dias que tem que passar madrugada, 2 dias, pedindo, Senhor, pega isso, porque está pesado, porque eu estou preocupado, eu estou ansioso, eu estou estressado. Deus está falando, me entrega isso. Me entrega. Me entrega porque eu cuido de você. Você pode hoje deixar o coração dessa pessoa da tua família tranquilo? Fala para ela, entrega para Deus. Fala, Deus quer carregar tudo isso. Fala, Deus pode fazer infinitamente mais. Então nós precisamos entender uma coisa. Deus não disputa espaço. Ele não tem problema de identidade. Ele não precisa ficar disputando com o teu trabalho, com o teu filho. Ele fala, e aí? Eu vou governar ou não? Porque se eu não puder governar, eu nem fico. O que Jesus, quando ele passava na vida das pessoas, ele dizia, quer me seguir? Segue. Se a pessoa não queria, o que ele falava? Eu vou ficar contigo? Então fica, mas sem mim. Deus só libera a paz dele, que não é a paz que o mundo entende, é uma paz diferente. É uma paz que não depende do remédio. É uma paz que não depende de médico. É uma paz que não depende do controle de ninguém. A paz que excede todo o entendimento é liberada para quem entrega o governo da vida para ele. Tem muita gente que fala, pastor, eu ainda não decidi se eu vou aceitar Jesus, se eu vou entregar os meus passos para ele. Mas uma coisa você pode ter certeza. Toda decisão gera consequência. Toda. Se você entrega a sua vida para Jesus, você vai ter que abandonar pecado. Adianta ficar brincando aqui na igreja, porque a pessoa vem e fala, pastor, mas eu posso continuar só naquele meu funkzinho. Pastor, só naquele que eu gosto. Pastor, eu posso só fazer umas doideiras ainda, que eu gosto de umas doideiras. Não, tem gente cara limpa desse jeito.
Pastor, mas é que eu gosto de umas coisinhas erradas aí. O que o senhor acha? Mas Jesus, pastor, mas Jesus, ele não é assim. Ele é good vibes. Ele é para todas as people. Jesus, ele é maravilhoso. O que eu aprendo sobre Jesus? Ele não negocia princípio. E é difícil até falar sobre isso hoje em dia, porque as pessoas só gostam do profeta, e Deus me usa muito em profecia, se for para entregar coisas boas. Só que você vai ver que os maiores profetas da Bíblia, os maiores não, todos praticamente, só entregaram Natã falando com Davi. Vocês lembram? Quantos reis na Bíblia morreram ou passaram por situações desafiadoras porque não ouviram o profeta de Deus? E as profecias eram só: se corrija, mude. Mas a bonita da igreja hoje não quer não. Você chega e fala para ele: meu filho, abandona isso aqui porque ele está errado. Ele fala: Jesus, ele me entende. Pastor, você é humano demais. Você não sabe o que Jesus quer para mim. Eu sei, está escrito. Se você lesse a palavra, você saberia. Se você não está lendo, então escuta quem lê, porque é melhor para você, para Deus poder dirigir os teus passos nos próximos dias. Não, porque tem gente que fala assim, aí tem gente que fala assim: não, você não sabe. A gente tem um movimento de casais, que é o Poder do Casamento, que hoje, graças a Deus, é o maior do Brasil, gente. Às vezes, meu Deus, vamos glorificar o Senhor por isso. Não pelo tamanho, só pelas pessoas que a gente impacta pela internet ou presencialmente, mas pelo que Jesus faz. E quantas vezes eu escuto setas, ninguém nunca falou isso, mas da minha própria mente falando: você tem 11 anos de casado, você quer ensinar casais que tem 30 anos, que lá já foram casais com 40 anos de casado, por exemplo. Você não tem filho ainda, você vai ensinar uma ovelha tua, por exemplo, que tem um filho? É como a criação. Aí Deus me falando: ei, meu filho, ninguém vive conforme a opinião de ninguém, nem da psicologia não. Quem entra na minha palavra anda segundo a Bíblia. Estude a Bíblia e mostre o que a Bíblia ensina. Se a pessoa quiser seguir, amém, meu irmão, está aqui o melhor manual da vida. Quando o teu parente disser: você não pode dar opinião, você fala: eu não posso, mas Jesus pode estar aqui na palavra. Mude, se corrige enquanto é tempo. Mas ninguém quer hoje. Hoje o povo só quer a massagem, não é verdade? Ah, não, peraí, pastor, eu estou gostando da palavra. Por quê? Porque você está recebendo a profecia. Deus vai te abençoar. Agora se corrija, larga esse pecado. Faça isso. A pessoa: não gostei da palavra hoje. Por quê? Pesado o clima. A igreja tem uma vibe. A igreja tem uma vibe que te condena. Ninguém te condena, é o teu pecado que te condena. Jesus veio te salvar. Só que Jesus ele dá uma escolha. Ele não fala que vai ser todo mundo, você escolhendo para o sim ou não, o caminho vai ser o mesmo. Ele dá 2 caminhos diferentes. Em um caminho, você aceita Jesus. Aí você vai começar uma batalha. Só quem é crente sabe. Meu Deus. Pastor, aceitei Jesus, pastor. Minha vida melhorou tanto. Eu olho para a pessoa e digo: o que tá? Comprei 3 mansões, 5 carros, pastor, eu fico... Não, dá certo, muita coisa dá certo. Mas você começa uma batalha, sabe por quê? Porque você passa a odiar o pecado. Aí o que você nem enxergava antes, você começa a enxergar. O que você antes aceitava, agora para você fica impossível. Você começa a ter raiva de injustiça. Você não quer mais pecar, você fica: meu Deus, eu preciso ser transformado. Você olha para coisas e você ama mais pessoas do que coisas. Eu quero muito, gente, ter um negócio. Eu nem gostava de carro, nem olhava nada de carro, que eu cresci assim, sem nem olhar esse negócio de carro. Aí o Caio falou um dia: pastor, que carro que você quer trocar? Eu falei para ele: eu nem sei, eu quero só abrir mais igreja. Só que aí depois eu comecei a pensar no carro. Aí eu vi um carro passando na rua, que é aquela RAM, Dodge Ram bem grande. Eu disse: eu quero esse negócio grande. Agora eu quero esse trem. E aí eu comecei, aí Deus começou a falar: não tem fila no céu não, pode pedir tudo. Pode pedir para abençoar o povo e pode pedir também o que você quiser, meu filho, eu sou Deus. Aí eu comecei a dizer: Deus, no dia que der certo aí, manda uma RAM daquela pequenininha pra gente, um negócio bem bonito. E Deus começou a me ensinar que não tem problema em você ter coisas, o problema está na ordem das coisas. Primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então em 2026 Deus não tem problema em te abençoar. Em 2026 Deus não tem problema em te abrir muitas portas. Esse ano você fica milionário em nome de Jesus. Quer não, vaso? Pega da mão dele. Se ele não quis, você pega. Glória a Deus.
Esse ano, irmão, você vai ser muito abençoado. Esse ano você vai ligar para o pastor e vai dizer assim: pastor, é o seguinte, vamos viajar para tal lugar, já comprei a passagem. Ouvi um glória a Deus, aleluia. Esse ano Deus vai te abençoar. Mas eu vou ficar muito triste se não for Deus te abençoando. Se você achar que o dinheiro, que alguma coisa está vindo por Deus, porque não adianta, meu irmão, quando alguém está distante de Deus, distante da igreja, não quer saber e diz, Deus está me abençoando, eu falo, Deus não. É você com a sua correria, e isso vai ser pesado. Meu jugo é suave, o meu fardo, Deus vai te abençoar de forma abundante. Mas você vai entregar o governo da sua vida para Ele. Ó, para finalizar, virou o ano e vocês continuaram uma bênção. Olha. Obrigado, tecladista. O Renan é muito bom ali no teclado, muito engraçado. Quando ele é um erritão ali, o R fica fazendo também tan, tan, tan. O Renan tá na mesma coisa. Deus abençoe vocês, viu? Os tecladistas do Brasil. Vamos aplaudir esse povo lindo do louvor que fica aqui o culto inteiro. Glória a Deus. Olha só. 2 Samuel 12, 8. 2 Samuel 12, 8. Isso aqui é forte para a gente finalizar. Você vai ouvir essa aqui, você vai sair daqui com um pensamento diferente. Presta atenção. 2 Samuel 12, 8. Dei a você, vou ler na tradução daqui, a casa e as mulheres do seu Senhor. Dei a você o povo de Israel e de Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu te teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos olhos dele? Você matou Urias, o hitita, com a espada e tomou a mulher dele para ser a sua esposa. Você o matou com a espada dos amonitas. Por isso a espada nunca se afastará da sua casa, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor, da sua própria casa trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a alguém próximo de você, que se deitará com elas em plena luz do dia. Diga misericórdia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que com esse ato insultou o Senhor, o seu filho que acaba de nascer morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se comer com eles. No 7º dia a criança morreu. Diga misericórdia. Os servos de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Ao perceber que os seus servos cochichavam entre si, Davi compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, responderam. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Os seus servos lhe perguntaram: por que age assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Agora, porém, que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas por que deveria jejuar agora que ela morreu? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Pode voltar o tema, obrigado, multimídia. Pastor, por que você leu esse versículo antes de finalizar essa palavra? Aqui está um homem que, apesar do seu pecado, entende de quem é o governo. Davi, em toda a sua história, foi chamado de segundo coração de Deus, como eu comecei dizendo, porque ele entende quem é o governo da sua vida.
Enquanto ele podia fazer algo, ele chorou, jejuou, se rasgou. Depois que a criança morreu, ele se lavou e foi seguir a vida. Nós precisamos pensar sobre quem nós, como cristãos, estamos sendo, como exemplo de filhos maduros. Porque quantas pessoas, enquanto podem, não jejuam, não oram, não buscam. Na hora que perdem, vão para o quarto e choram, entram num luto infinito por uma perda. Não estou falando só de uma pessoa, estou falando de coisas materiais, de coisas do nosso comportamento. E aí ficam lá batendo o pé, dizendo: Deus, por que você fez assim? Depois que foi, foi. Depois que foi, acabou. Seja um filho maduro de entender que o governo é de Deus. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Um filho maduro entende que o governo é de Deus no jeito bom e no jeito ruim. No dia bom e no dia mau, o controle está nas mãos de Deus. Jejue e ore agora. Busca a Deus agora. Fale com Deus hoje, porque quando as coisas se forem, não adianta bater o pé e dizer: Jesus, por que isso aconteceu assim? Deus podia ter revestido a situação, óbvio. Tem várias e várias histórias onde isso acontece. Cura, Deus transforma, Deus levanta. Nesse caso não, por causa do pecado de Davi, aquela foi a sentença. Você vê que Deus perdoou Davi, mas ainda assim houve uma consequência para o seu pecado. Davi naquele momento começa a chorar. Deus disse não. Se Deus disse não, ele aceitou. Em Abraão foi diferente. Abraão foi sacrificar o filho, apesar do contexto não ser o mesmo, obviamente, o resultado foi diferente. Nesse aqui, Deus falou: não, é o preço, vai ter que ser morto. Só que tem gente que não aceita. Só aceita o resultado que quer. Deus, bate o pé. Imagina, quando nós perdemos a nossa filha em 2019, eu e a Thay, estava no hospital já grande, eu via ela no ultrassom e tudo. Ela nasceu, eu vi minha filha. Imagina se até hoje eu ficasse revoltado com Deus. Deus, por que isso aconteceu? Eu precisei orar naquele momento, chorar, mas entregar. Tem gente que está carregando até hoje. Mágoa, decepção, isso te deixa amargo, te deixa triste, você não aceita. Você não aceita porque veio. Deus, por que veio isso na minha vida? Deus, eu não aceito. Deus quer tirar esse jugo de você. 2026 vai ser um ano leve. Deus vai te fazer você. Ei, para mim era difícil até falar em ter filho. Não gostava que viessem falar comigo: eu vou orar por você. Eu falava: meu irmão, pelo amor de Deus, todo mundo já orou, calma. Jesus vai fazer, eu sei disso, eu sou crente, eu sou... Parou. Que a dor, o trauma. Quando eu entreguei o governo para Jesus, eu falei: Deus, você sabe tudo. Deus, você tem tudo. As coisas ficam mais leves, você consegue conversar sobre o assunto. Esses dias, depois de um tempo, quem lembra da história que eu contei sobre a minha família, do meu pai, da minha mãe, de separação, disso aqui? Quem lembra da história? Já contei várias vezes. Esses dias meu pai veio aqui em São Paulo e a gente conversou muito sobre isso. Ele conversou sobre o passado e chorou e falamos de Deus. Meu pai está crente hoje, firme, está até líder de célula. Cadê o glória a Deus aí? Meu Deus do céu! Está liderando célula hoje. Para alguém que viu a vida inteira meu pai sem pisar numa igreja, sem querer saber de Deus, só bebida, vivendo várias coisas. Já há 2 anos o homem aceitou Jesus, se batizou, está líder de célula, cheio de Deus. Meu Deus, veio para cá, pegou minha Bíblia. Isso eu não achei muito bacana. Desmarcou tudo. Pegou minha Bíblia, foi lá para minha sacada, começou a ler a Bíblia. Quando eu acordei, está lá meu pai lendo a Bíblia. Sabe quando eu vi essa cena? Nunca. Deixa eu te contar uma coisa, meu irmão. Se o governo da tua vida for de Deus, passe o tempo que passar, Ele vai cumprir todas as promessas. Só que quando você fizer esse ano o teu mural, quando você fizer o teu plano, leva ele para Deus. Apresenta ele para Deus e diz: Deus, no sim e no não, você governa a minha vida. No dia bom e no dia mau, você governa a minha vida. Deus, esse plano não é só meu, esse plano é teu. Eu coloco esse plano nas tuas mãos, Senhor, e eu aceito a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, acima de todas as coisas. Por quê? Por ti e para ti, não é para mim. Porque o bonito, conversa com Deus praticamente assim: Deus, me dá a Ferrari e todos vão ver que tu é Deus. Deus, me dá essa casa, porque todos verão que tu é Deus na minha vida. Deus já é Deus. O bonito é o alecrim agora. O bonito agora é: Deus só faz se fizer exatamente como você quer. Ele já é, filho. Só que Ele te ama tanto que Ele quer te abençoar. Então não fique na posição de negociador com Deus. Fique na posição de filho. O filho, ele fala: Deus, tudo é leve porque tu governa tudo.
Se o Senhor quiser me dar isso, amém. Papai, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. Se o Senhor tirar, é porque você vai dar algo infinitamente melhor, porque eu confio no meu Pai. Aí Davi, nessa situação, levantou. Eu achei essa história, falei, de uma maturidade. Levantou, lavou o rosto, se perfumou e foi comer. Então, até agora eu podia fazer algo. A partir daqui, teu 2026 vai ser assim. Sem coração desesperado. O que eu posso fazer, eu estou fazendo. O restante, Jesus, você governa os meus dias. Eu quero a paz que excede todo entendimento no teu e no meu coração esse ano. Esse ano não seremos reconhecidos só pelas pessoas que têm multiplicação nos bens materiais, como muitos pedem, que você também vai ter, só por multiplicação na família. Não, nós seremos conhecidos por aqueles cheios da paz. Onde a gente passava, vão dizer, o que está acontecendo com você? Você está diferente? Você chegava aqui em casa parecendo um Tasmania, quebrando tudo, agora você chega numa paz. Era briga sempre na tua casa, agora é uma paz. Você passa pelas coisas, você passa tranquilo. O que está acontecendo com você? Você vai olhar e vai dizer, Espírito Santo de Deus. Não sou mais amargo, não sou mais traumatizado com tudo, porque o Senhor me purificou. Salmo 51, de um homem que sabia que era dependente de Deus, Davi. Sabia que o governo da vida dele estava com Deus, mesmo quebrado, mesmo às vezes errando. Lava-me, Senhor, e eu serei limpo. Oh Jesus, se você estiver na minha vida, Deus, se você estiver comigo, eu serei limpo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença e irrepreensível. Aqui tinha acabado de cair, de pecar com Batseba, que é por causa disso que ele perdeu o filho que eu acabei de ler para vocês. E ele está orando dizendo, ó, justa é a tua sentença. Para de olhar para Deus e falar com Ele como se você soubesse o que é justo. Deus, isso não é justo comigo. Justa é a tua sentença e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, desde que minha mãe me concebeu. Você já está no lucro. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto. Onde que está o prazer de Deus? Na fidelidade no secreto. Como que está hoje? Antes de orar. Gente, quando vocês olham meu Instagram, todo dia eu posto um devocional. Só para encher vocês a paciência para vocês fazerem. Eu falo, não é possível. Inclusive o nome do nosso projeto de devocional é Já Orou Hoje. Já é uma pergunta para você não esquecer o nome dele. Inclusive vai sair o livro agora no final do mês, do Já Orou Hoje. Glória a Deus por isso. E o nome já é um lembrete, Já Orou Hoje. E o nome do nosso projeto é Já Orou Hoje, que é uma plataforma que tem devocionais. Inclusive terça-feira à noite eu vou dar uma aula. Toda terça a gente vai ter lives com os alunos para dar aula sobre a Bíblia. Você vai aprender muito sobre Deus. E o nome é Já Orou Hoje. Só que quando eu posto, que geralmente é lá para as 10, 11, é quando eu me lembro de fazer a foto bonita para postar para vocês. Porque uma coisa eu aprendi com Deus, a vida com Ele é secreta. Você não vai me ver na hora do meu devocional colocando o celular e ajoelhado e chorando Holy, Santo. Eu aprendi com Deus que a minha vida com Ele é secreta. Aí eu vou te mostrar para te estimular a ter vida com Ele também. Mas tem gente que acostumou tanto a viver só no público, que ele só é crente quando está. Aí ele levanta a mão, aí ele cresce. Aí ele vai louvar, Maila, chega e ele louva assim, bonitão, o peito estufa. Em casa a mulher fala, quem é você? É o mesmo da igreja? O marido fala, paz, essa amargura você podia levar no altar em vez de aqui em casa. Temos que aprender a pedir, Deus, me lava na fidelidade, no secreto. Sabe qual é uma igreja viva e verdadeira? Não é aquela que fica pulando. É maravilhoso dons espirituais. Pular, sapatear na presença de Deus, falar, isso é maravilhoso. Mas você pode ter tudo isso e Deus não governar a sua vida. Como assim, pastor? Você pode ser cristão e Deus não governar a sua vida. Você pode acreditar em Deus. Quando você sair daqui, você mesmo toma suas decisões e não deixa nada na mão dele.
Por isso uma igreja curada é uma igreja em que Deus governa, que aprende sobre a palavra e caminha sobre a palavra. Eu estou feliz hoje no culto, por quê? Você não está pulando ainda, não está aplaudindo ainda, daqui a pouco vai estar. Mas você está assim, ó. Eu queria que tivesse uma câmera em vocês. Tem gente que dá. Ou seja, você vai sair daqui com a sua mente: preciso colocar Deus no governo. Amanhã não tem negociação. Se não for Deus, vai dar errado. Cara, precisa ser. Isso para mim é o mais importante. Ele fala: secreto. 2026. Deixa Deus governar por ti, Jesus. Tudo que eu tenho é teu. Minha casa, meu dinheiro, meu filho. Ei, se não é o tempo, não é o tempo. Confio em ti. Hoje, no primeiro culto nosso de 2026, nós trouxemos os elementos da ceia. Por quê? Nós queremos ceiar com você nesse primeiro domingo, com o objetivo de você lembrar o que é que governa a sua vida e o seu corpo. Antes de Jesus morrer, ele dá uma instrução para os seus discípulos. Ele reúne seus discípulos em uma mesa, ele parte o pão, ele serve o vinho e ele fala: tomam e comam. Tomem e comam. Quando vocês comerem desse pão, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. Quando vocês beberem desse cálice, vocês estão lembrando o que lava o corpo de vocês. É o meu sangue. Então nós vamos começar esse ano ceando, tomando o suco de uva que representa o sangue de Jesus, que aí quando você tomar ele, presta atenção, quando você sentir passando pela sua garganta, saiba: eu estou sendo lavado. Meu irmão, como que é o nome daquele negócio que deixa a roupa branca? Vanish. O teu vanish, o sangue de Jesus vai entrar. Tudo que era ruim, pesado, começa a ser purificado por causa do sangue dele. Quando você comer o pão, você vai lembrar: o meu corpo é fraco, mas o corpo de Jesus, meu Deus. Então hoje, quando nós fizermos esse ato aqui, é você lembrando de quem é o governo da sua vida. Pastor, quem pode cear? Todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Eu sou cristão e eu sento na mesa com Jesus. Pastor, preciso ser batizado? É bom que seja. Mas se você ainda já decidiu batizar e você só não batizou porque não teve data ainda, não é proibido tomar ceia. Mas se você faz parte do corpo de Cristo, esse corpo, esse pão, esse suco de uva que representa o sangue, é para você. E hoje eu gostaria muito que no momento da ceia você não fizesse ela de uma maneira, de qualquer jeito, não. Você fizesse pensando: cara, eu estou entregando o governo da minha vida. Eu estou sendo limpo. Esse ano eu vou dar o passo porque Jesus já deu. Esse ano eu vou viver as promessas de Deus. Ele está governando todos os meus dias. Nós vamos passar nesse momento com os elementos da ceia. E você vai receber, o louvor vai vir aqui agora. E eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Você vai receber o seu elemento. Você vai receber os elementos da ceia. E enquanto você recebe, se você já tiver na mão, ótimo, mas se não, eu gostaria que você fosse orando por tudo aquilo que você vai entregar. Eu não sei se você lembra aí, porque muitos não fizeram as metas, misericórdia. Mas pensa agora na tua família, nos teus planos, na tua empresa, nas tuas mágoas, em tudo. Tudo que você precisa colocar o governo de Deus sobre isso, na tua ansiedade. E se você puder agora, comece a entregar o governo disso para Deus. Entre em espírito de oração, esquece